Irmãos, nós estamos em uma série, avançando em alguns capítulos do Evangelho segundo João. Começamos essa série há uns meses atrás. Essa série trabalha os capítulos de 13 até 17 do Evangelho segundo João. E hoje nós chegamos ao capítulo 15 e a exposição será feita dos 17 versos, dos primeiros 17 versos do capítulo 15, que é praticamente a metade do capítulo. Então abra sua Bíblia, nós faremos a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada, como tem sido o nosso costume. Evangelho segundo João, capítulo 15, a partir do verso 1. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, aqui estamos nós mais uma vez reunidos como teu povo. Se estamos aqui, Senhor, é porque nós proclamamos que estamos ligados à videira, que somos ramos dela. Concede-nos que percebamos as características da verdadeira vida em Cristo. E que o nosso coração, Senhor, cheio da Tua palavra, viva de maneira coerente para a glória do Teu nome. Concede, ó Senhor, que o nosso coração nesta manhã seja confrontado, encorajado, animado, exercitado na piedade, a fim de que a Tua palavra encontre no nosso coração um campo fértil, Senhor, em que há florescimento, crescimento e fruto. Que o Teu bom nome seja exaltado, assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu imagino que algumas crianças que aqui estejam hoje já tenham assistido a Era do Gelo. A Era do Gelo é uma animação que não só crianças gostam, adultos também gostam de A Era do Gelo. No filme 2, irmãos, nós somos apresentados a uma personagem bem interessante, a Ellie, que depois se torna a namorada, a esposa do Manny. A Ellie, para quem não assistiu A Era do Gelo, é um mamute. E quando os personagens principais do primeiro filme encontram-se com ela, a Ellie, que é um mamute, acha que é um gambá. Irmãos, um mamute, um animal que
na era que existiu, pesava mais de 3 toneladas, achando que é um gambá. É muito estranho, não é? Ela não era um gambá, ela era um mamute, mas ela estava convicta de que era um gambá. Essa animação, irmãos, da Era do Gelo, como não é uma animação cristã, certamente tem desvios da cosmovisão cristã. Mas nesse filme especificamente, ela nos ensina que nós podemos ter uma visão distorcida de nós mesmos. Nós podemos ter. Nós precisamos pensar nessas coisas, irmãos. Nós precisamos pensar na linguagem bíblica. E a linguagem bíblica é, por vezes, excessivamente simples. Você já colheu acerola num pé de jaca? É claro que não. Nós somos o que nós nascemos para ser. E veja bem, nascemos pecadores, irmãos, e por isso pecamos. Isso é verdade. Nós lutamos contra o pecado porque nós nascemos pecadores. Mas nós não fomos entregues a essa realidade da queda. O Deus Redentor providenciou para nós uma nova vida, então nós nascemos de novo. E se nascemos de novo em verdade em Cristo Jesus, nós então somos, nas palavras do apóstolo Paulo, novas criaturas. E se somos novas criaturas, ligados a uma árvore frutífera, nós então produzimos frutos que refletem não a nossa identidade apenas, mas a identidade do próprio Senhor Jesus Cristo. Assim como uma figueira não produz espinhos, irmãos, o cristão é alguém que frutifica de maneira coerente com aquilo que é próprio da identidade de Cristo Jesus, a videira. É isso que João 15 nos ensina. E essa ilustração não era estranha para os primeiros ouvintes do Senhor Jesus. Pelo contrário, irmãos, ela era muito conhecida. Israel é descrito em vários momentos como uma videira. Isaías capítulo 5, Isaías capítulo 27, Salmo 88. Israel era a videira de Deus, mas uma videira que se tornou infrutífera. Por isso, Cristo é chamado de o verdadeiro israelita, aquele que substitui a videira infértil. Ele é a videira fértil. E seus discípulos então são descritos aqui como os ramos. Os ramos não são apenas os 12 que estavam ali com Jesus, irmãos, que na verdade já eram 11, um já tinha sido cortado. Os ramos são todos aqueles que realmente estão em Jesus Cristo. Esses ramos usufruem de todos os nutrientes da videira, do tronco, do caule. Se você está em Cristo, você usufrui dos benefícios reais de estar em Cristo. Um ramo é reconhecido como pertencendo à videira, se ele apresenta as características de que recebe do caule a sua vitalidade, que recebe vida do caule. Do mesmo modo, irmãos, o cristão que vive em Cristo usufrui da vitalidade do próprio Cristo, que produz em nós santidade, fecundidade e fraternidade. Produz em nós santidade, fecundidade e fraternidade. Nós veremos essas 3 verdades e 3 características daqueles que estão realmente ligados à videira. Ramos que estão na videira e não ramos que são cortados. Em primeiro lugar, nos versos de 1 a 3, nós veremos que se vivemos em Cristo, em verdade, nós receberemos do Senhor verdadeira santidade. Receberemos do Senhor verdadeira santidade. Essa é uma verdade, irmãos, tanto de ordem bíblica quanto de ordem lógica. Se nós estamos em Cristo e Cristo tem santidade, então nós também teremos. Lembremos-nos de que a linguagem da nossa união com Cristo, chamada pelos teólogos às vezes de união mística, porque ela é misteriosa, permeia todo o Novo Testamento. Nós estamos em Cristo. Paulo diz que estamos em Cristo assentados nas regiões celestiais. Perceba, irmãos, o teor dessa linguagem. Então, se nós estamos em Cristo, nós herdamos do próprio Cristo aquilo que há nele. É claro que isso não significa que nós herdamos a santidade de Cristo do mesmo modo que ele viveu. Não, irmãos, nós estamos muito distantes disso. Nós teremos na consumação a mesma santidade que hoje tem o nosso Senhor,
porque nós estamos unidos a Ele. Mas hoje, nós não temos a santidade idêntica dele, mas há um processo de santificação acontecendo em nós, e o próprio Deus é descrito aqui como empenhado em fazer os ramos da videira frutíferos e santos. Note que a ilustração que Jesus usa não fala apenas da videira, fala também do agricultor. Jesus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Os ramos que produzem frutos são podados pelo Pai, o próprio Pai poda esses ramos. E aqueles ramos que não produzem frutos são cortados e lançados fora. Os ramos cortados são os falsos crentes, como foi Judas, irmãos. Eles pareciam estar em Cristo, mas na verdade não estavam. Mas aqueles que dão frutos, eles são podados para dar mais fruto ainda. A poda é um trabalho especializado, irmãos. Eu não sei quanto de vocês conhecem de vinicultura, mas uma poda mal feita pode matar a videira. A poda é feita para que os ramos produzam mais fruto e eles cresçam adequadamente. Esse é um trabalho especializado e só um agricultor especialista pode fazer isso. Lembremos que a linguagem aqui é uma linguagem que ilustra algo para nós. Então, quem é o especialista que faz essa poda e faz muito bem feita, aqui no texto, é o próprio Pai. Nós somos podados pelo Pai. Os ramos, então, precisam ser aprimorados, e por isso o Pai atua como agricultor. Mas olha, irmãos, no texto, no verso 3, os discípulos já estavam limpos pela palavra que o Senhor havia dito. E palavra aqui no verso 3 refere-se ao Evangelho, a todo o ensino do Senhor Jesus Cristo. Eles já estavam purificados, limpos, pelaquilo que o Senhor Jesus estava ensinando a eles. Mas ainda assim, o texto deixa implícito que eles precisavam ser podados de algum modo. Isso nos leva, irmãos, a pensar como Deus age em relação à nossa vida pessoal. Nós ouvimos, nós lemos a palavra, meditamos, estudamos a palavra, e essas coisas, sem dúvida, são meios de graça, meios para a obtenção de santidade. Nós somos purificados pelo ensino de Jesus apresentado na Escritura Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento. No culto, o sermão, os textos da liturgia nos confrontam, nós somos chamados ao arrependimento, nós confessamos os nossos pecados. Sem dúvida, a palavra é suficiente para produzir em nós a santidade crescente, progressiva que nós precisamos ter. Mas isso só acontece se nós realmente estivermos em Cristo Jesus. Isto é, a palavra só tem efeito se nós realmente estivermos no Senhor Jesus Cristo. Entretanto, irmãos, até para aqueles que realmente estão no Senhor Jesus Cristo e que por vezes têm o coração embrutecido por alguma situação ou por algum pecado de estimação ou por alguma idolatria ali guardada e preservada, por vezes os exercícios devocionais, eles não são suficientes para nós alcançarmos santidade. Então, nós precisamos que Deus nos pode. A poda, irmãos, provavelmente é uma linguagem para algo dolorido. Se a ilustração fosse para algo que não doesse, então imagino que nas palavras de Jesus seriam que o Pai faria carinho, que o agricultor faria carinho nos ramos. Mas não é isso. Ser podado é algo que dói. E o que é a poda, irmãos? Senão os atos da providência de Deus nas nossas vidas. Isto é, os acontecimentos na nossa vida não são acidentais, irmãos. Não são. Deus usa cada acontecimento da nossa vida, cada circunstância, visando nos santificar para a sua própria glória. Às vezes Ele usa alegrias também, mas com mais frequência Ele usa as dores, os sofrimentos, as angústias, as tristezas, as aflições dessa vida, porque parece, irmãos, que o solo do sofrimento é um solo mais produtivo.
Essa ilustração então combina com algo que é desconfortável. Por vezes, irmãos, nós sofremos a poda. Nós percebemos que Deus está nos disciplinando. Nós sentimos dor, nos angustiamos, choramos. E Deus continua a usar diversas coisas para o nosso crescimento. Ele usa os pecados dos outros, as consequências do nosso pecado, toda a espécie de sofrimento. E muitas vezes nós ficamos sem entender o que está acontecendo. Nós ficamos perplexos. Isso é próprio do cristão, irmãos. Nós ficamos sem entender. Mas esse texto nos leva a pensar que, independente da nossa ignorância sobre os propósitos de Deus, tudo que Deus está fazendo, e Ele está no controle de tudo, Ele está fazendo para a sua própria glória, e isso não significa que não seja para a sua felicidade. Deus está usando as circunstâncias ruins da sua vida para produzir em você a santidade que você precisa para continuar, para permanecer ligado a Ele. Por isso, meu irmão, não desanime. Você está sendo podado só porque está em Cristo. Os que não são podados são cortados e lançados fora. Anime-se, porque apesar das dores deste mundo, o Senhor está cuidando de você. Eu sei que dói, mas Ele trabalha para que você frutifica e cresça, a fim de que Ele seja glorificado e você encontre felicidade além das alegrias efêmeras deste mundo quebrado. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos. O Senhor, se nós estamos nele, nos conduz à verdadeira santidade. Agora, nos versos de 4 a 8, nós veremos, irmãos, que se vivemos realmente em Cristo Jesus, nós recebemos do Senhor, além de verdadeira santidade, verdadeira fecundidade. Fecundidade é uma palavra que descreve a fertilidade do povo de Deus. Aqueles que estão em Cristo frutificam. Os que confiam no Senhor frutificam porque estão no Senhor. Os versos 4 e 5 afirmam que quem está na videira produz fruto. O fruto só pode ser produzido por aquele que permanece em Jesus. Se nós não permanecermos em Cristo, irmãos, nós não daremos fruto, pelo contrário, nós seremos cortados. Mas se nele nós permanecermos, o fruto é certo. Perceba que o texto descreve as evidências daquele que está em Cristo. Ele não está recheado de ordens, de mandamentos. Vão lá e deem fruto, é uma descrição. Vocês vão dar fruto se permanecerem em Cristo. Permanecer em Cristo significa continuar, mesmo com as tribulações da vida em um mundo quebrado, a confiar em Jesus e viver com base no seu ensino. Mas o que é esse fruto que nós somos descritos como frutificando? O fruto não é outra coisa senão aquilo que o Novo Testamento apresenta em vários cenários, irmãos. A permanência na fé em Cristo, arrependimento crescente e frequente, a santidade na vida pessoal, o serviço dedicado à edificação do próximo e à glória de Deus, e outras coisas. Aqueles que permanecem em Cristo, experimentam, eles desfrutam dessas coisas, irmãos. Eles desfrutam de uma mudança de visão de mundo. Eles desfrutam de uma segurança na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Eles desfrutam do exercício dos dons no meio da comunidade da fé. Eles desfrutam da vida da igreja e crescem juntos, edificando-se mutuamente para a glória de Deus. Mas a ausência de fruto é sintomática. É sintomática de uma doença espiritual ou da ausência da verdadeira vida em Cristo. Isto é, se você não frutifica, então ou você é um cristão profundamente doente, ou você não é um cristão. Ou não há vida real em você. Se não há crescimento em fé, santidade, arrependimento e serviço amoroso ao próximo, então há algo errado com você, meu irmão.
Há algo errado. Jesus é bastante enfático nisso. Ele volta para a ilustração no verso 5 e diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos, o que ele já disse. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Fica implícito que aquele que não produz fruto não está desfrutando da verdadeira vida em Cristo, não está ligado a Cristo, está sem Cristo. Sem mim vocês não podem fazer nada, mas comigo vocês vão frutificar. É isso que o texto diz, é isso que o texto descreve. Agora, note que há juízo para aqueles que parecem ramos, mas não são. Há juízo para aqueles que são descritos aqui como os ramos que não produzem frutos. Eles não permanecem em Jesus. O verso 6 diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isso é uma linguagem clara de juízo, irmãos. Aqueles que nele não permanecem sofrerão juízo. E eu quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Ele não está falando dos ímpios. Ele está falando de gente que talvez tenha feito sua profissão de fé. Gente que diz crer em Jesus. Ele está falando de gente que está com a gente. Eles aparentam estar na videira, mas eles não produzem fruto. Isso evidencia que, na verdade, eles não estão na videira. O mesmo João escreve: eles saíram de nós porque não eram dos nossos. Eles parecem, mas não é. É importante insistir, irmãos, que o texto não trata de ordens. Não são ordens aqui. O texto apenas descreve as características dos verdadeiros e dos falsos ramos. O ramo verdadeiro produz fruto, cresce em fé, arrependimento, cresce em santidade e serviço. Não é que, não entenda errado, não é que ele frutifica mais, que ele faz mais coisas. Não se trata de fazer mais coisas. Se trata, irmãos, de nutrir o coração e fazer as coisas que já são feitas pela razão correta. Se trata de ter um crescimento interno, não apenas externo. Trata-se de tratar o coração, não apenas tratar as ações. Não é santificado apenas naquilo que ele faz, mas é santificado no porquê, na razão pela qual ele faz. Trata-se, irmãos, de crescimento do coração. Lembremos disso. Se o ramo pertence e permanece em Jesus Cristo, ele irá frutificar, isso é certo. Não é um mandamento, é uma descrição. Isso vai acontecer. Por outro lado, os ramos aparentes são chamados ao arrependimento aqui. Você não frutifica, você não serve, você não cresce em amor pelo próximo, em arrependimento, em santidade. Então isso é um indicativo de que ou você está doente, ou você não está na videira. Meu irmão, preste atenção nessa advertência. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Se você notar que você é um ramo que parece estar na videira, mas não está, então se coloque de joelhos, porque você deve pedir socorro ao Deus cheio de misericórdia. E você deve fazer isso, porque Ele não está olhando para você como se você estivesse em Cristo. Lembre-se disso. Mas isso também nos assusta, irmãos. E o papel do pastor não é trazer terror, mas cuidado. E o texto faz isso. Jesus é o bom pastor que cuida dos seus. Talvez os discípulos ficaram aqui temerosos. Lembremos que alguns deles foram duramente exortados nos capítulos anteriores. Talvez eles tenham ficado, poxa, será que eu estou na videira? Então Jesus agora diz para eles, nos versos 7 e 8, veja aí na sua Bíblia: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Perceba, irmãos, Jesus diz, vocês podem pedir o que vocês quiserem se vocês estiverem em mim, e isso vos será feito. E vale lembrar, ninguém que permanece em Jesus, em que as palavras dele permanecem, pediria algo a Deus contrário à sua vontade. Então, o que essa promessa de Jesus assegura os discípulos? Assegura os discípulos da seguinte forma, irmãos: vocês não precisam se preocupar em dar frutos, vocês vão dar frutos, porque vocês estão em mim. E se alguma coisa estiver difícil, peça ao Pai que vai dar todos os recursos necessários para vocês frutificarem. Nada vai faltar, vocês não estão sozinhos na missão de frutificar. O fruto não virá pelo trabalho árduo das suas mãos. O fruto virá pela graça conquistada arduamente pelo Redentor, o Senhor Jesus Cristo, que medeia a nossa relação entre a igreja e o Pai. É isso. Você não está sozinho. Tema mesmo por não frutificar, mas peça a Deus, porque Ele não vai negar. Essa é uma promessa. E note, irmãos, o verso 8 afirma: o Pai é glorificado quando vocês derem frutos. É isso que ele diz, o Pai é glorificado. Isso torna evidente que nós somos discípulos de Cristo. João capítulo 15 não é o texto das ordens, dos mandamentos, embora ele falará de mandamentos daqui a pouco. João capítulo 15 é o texto das evidências, para ver se você é ou não é. Lembra da Ellie, a mamute que achava que é gambá? Ela precisou constatar, ela precisou avaliar as evidências, para ver quem ela era. São evidências. Quem é você? Você é um ramo que está na videira ou um ramo que está fora dela? Porque os ramos que estão na videira são ramos que são fecundos, são férteis. Os verdadeiros cristãos, além de tudo, são ouvidos e atendidos quando clamam a Deus. Essa é a promessa. Isso não significa, meus irmãos, que Deus sempre vai atender imediatamente as nossas orações. Significa que você saberá que foi ouvido por Deus mesmo quando Ele disse não. E como? Ao ver o cuidado dEle fazendo o contrário do que você pediu. Porque afinal de contas, muitas vezes Deus faz o contrário daquilo que nós pedimos. Muitas vezes não. Na maioria das vezes que Ele faz isso, é muito melhor do que se Ele tivesse atendido aquilo que a gente tinha pedido. A verdade, então, que Jesus está ensinando aos discípulos é que essa frutificação não vem de nós, irmãos. Nós podemos produzir frutos, não em nós mesmos, mas porque estamos unidos a Ele. E porque estamos unidos a Ele, tudo que pedirmos ao Pai, o Pai nos atenderá. E por isso nós somos férteis. Nós aprendemos duas características daqueles que estão em Cristo. Eles são agraciados com santidade verdadeira e com fecundidade verdadeira. Por fim, nos versos finais da exposição de hoje, do 9 ao 17, nós aprendemos uma terceira e última lição, irmãos. Aqueles que estão em Cristo também são agraciados com verdadeira fraternidade. Verdadeira fraternidade. Os que estão em Cristo usufruem do amor de Deus e dos irmãos. Nós não somos uma comunidade de pessoas da mesma religião. Não se trata, irmãos, de uma unidade social, se trata de uma unidade espiritual. Nós estamos caminhando juntos, encarando as dificuldades desse mundo caído e doando-se uns pelos outros. Alguém se doou por você, então você tem que se doar por outro. Por causa disso, não é que você é amável e se doa em prol do outro. É que você foi muito amado em Cristo e por isso ama seus irmãos. E por isso ama servir os seus irmãos. Mas os versos de 9 a 11 começam falando sobre o amor de Jesus, antes de falar do amor mútuo que os crentes devem ter uns pelos outros. Esses versos mostram que a relação de Jesus com o Pai é o paradigma do amor verdadeiro, irmãos.
Ele é amado pelo Pai. Veja, Cristo é amado pelo Pai, e assim como o Pai o ama, Ele ama seus discípulos. É nesse amor que nós devemos permanecer. Mas o que é permanecer no amor de Jesus? O verso 10 nos esclarece. Eles permanecerão no amor de Jesus se guardarem os mandamentos. Novamente, Jesus é o paradigma, o modelo do amor. Por quê? Porque Ele é o modelo da obediência. Amor não é amor de palavras. Amor é amor que sacrifica-se, que obedece. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Perceba, por que Jesus ama o Pai, e isso é evidente? Porque Ele guarda os mandamentos do Pai. Por que nós amamos Jesus? Porque nós guardamos os mandamentos de Jesus. É uma evidência. A evidência de que amamos o Senhor é a obediência aos seus mandamentos. Mas não entenda errado, você não obedece para ser amado, você é amado para obedecer e obedece porque ama o Senhor. E é claro, irmãos, que essa não é uma obediência perfeita. A obediência aqui não é meramente apresentada como uma ordem, mas como uma evidência de que amamos a Cristo. Permanecer no amor de Cristo é insistir em guardar os seus mandamentos, mesmo quando nós caímos, mesmo quando nós somos imperfeitos. Isso é amar a Cristo, voltar a Ele arrependido e clamar que guardemos os mandamentos com perfeição. Percebam, a obediência do Senhor Jesus Cristo não é mera exigência autoritária. Olha o que ele diz no verso 11. Ele diz que Ele disse o que disse, eu estou dizendo isso a vocês, para quê? Para que a minha alegria e o meu gozo estejam em vocês, e a alegria de vocês, o gozo de vocês seja completo. Em outras palavras, irmãos, Jesus mesmo está buscando a nossa felicidade, e a nossa felicidade está na obediência aos mandamentos. A gente acha que a felicidade está na satisfação do nosso coração, e às vezes na satisfação do pecado. Não. A felicidade está na obediência aos mandamentos do Senhor. E sabe de uma coisa? É impossível guardar os mandamentos se você não estiver em Cristo. Em Cristo você não os guardará perfeitamente, mas pode guardá-los. Sem Cristo é impossível guardá-los. Mas porque nós estamos em Cristo, então nós recebemos todas as graças do caule. Se Cristo é amado pelo Pai, nós também somos, e Ele nos amou como o Pai o amou. Se Cristo obedece, então nós também podemos ser obedientes, porque afinal de contas nós estamos nele. O amor fraternal, filial, entre o Pai e o Filho é dispensado a nós. Nós somos então objetos do amor do Senhor Jesus Cristo e capazes de obedecer. A obediência é um sintoma do amor por Jesus, e somente assim a nossa alegria é completa. Mas o amor compartilhado do Pai e do Filho, irmãos, ele não fica conosco pessoalmente. Às vezes os evangélicos, eles dizem, Jesus te ama. E pode ser que seja verdade, pode ser que não, né? De maneira singular e individual. É verdade, irmãos, que nós também somos amados eletivamente desde a eternidade, e Deus pensou nos indivíduos. Mas Ele também nos ama como povo dEle. Ele nos ama. É um amor compartilhado. Vocês conseguem entender o sentido disso? Que se você desfruta em realidade do amor de Jesus Cristo, você também comunica esse amor a outros. Você dispensa esse amor a outros. Eu não estou dizendo dispensar o amor ao seu esposo, esposa, filho, pai, mãe, irmão, neto, sobrinho. Não, irmãos. Eu estou falando de dispensar amor à família da fé. Entre os 11 que estavam aqui, você tinha aí 2 grupos de irmãos, né? O resto. E Jesus está dizendo para eles,
Olha o que diz o verso 12: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. E amar como Jesus amou. Irmãos, o mandamento de Jesus não é apenas façam isso. Não. É vivam isso. Vocês devem viver assim porque eu vivi. E se vocês estão em mim, todas as condições de vocês obedecerem o mandamento de amar, é possível, porque vocês estão em mim. Jesus continua, mostrando que ele continua a ser o modelo. Não tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em poucas horas, irmãos, os discípulos veriam a concretização objetiva do amor de Jesus. O amor de Jesus é um amor prático, não sentimental ou teórico. O amor se doa, esse é o modelo do amor. Então, você não pode dizer que você ama o seu irmão se você é incapaz de se doar a ele e por ele. Você tem que ser capaz disso. E você só será capaz disso se você estiver em Cristo. Por vezes nós dizemos, irmãos, que nós amamos os irmãos, mas nós somos incapazes de tolerar os erros. Somos incapazes de doar tempo e se envolver de verdade, de todo o coração com o próximo. O mesmo João que escreveu o Evangelho, mais tarde escreve: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amar de verdade é o amor prático, que se doa, não apenas esse sentimento de ter prazer no outro. É doar-se ao outro. Se estamos em Cristo, irmãos, nós amamos de verdade. Os versos 14 e 15, então, demonstram que a amizade deles tem um aspecto condicional. Eles são amigos se fizerem o que o Senhor mandar. Olha só como eles são colocados em um patamar alto. Antes, apenas homens como Abraão e Moisés eram chamados de amigos de Deus. Agora, eles são chamados de amigo. E por que são amigos e não apenas escravos? Porque eles conhecem aquilo que o amigo fará. Eles sabem. Jesus é aquele que fez com que os seus discípulos, os seus amigos, conhecessem todas as verdades que procedem do Pai. A amizade de Jesus não se trata, irmãos, dele atender os deleites do nosso coração. Não. A amizade de Jesus trata-se dele fazer conhecida a nós as verdades que ele ensinou e que vieram do Pai. Então essa também é uma evidência. Você é amigo? Se você é amigo, você guarda o que ele ensina. Mas por que você é amigo? Porque ele revela a você as coisas que outrora foram ordenadas a ele, para que assim ele fizesse. Os versos finais, 16 e 17, eles demonstram que a causa da frutificação dos discípulos é o amor mútuo entre eles. Definitivamente, esse amor mútuo entre eles não é causado por nada neles, irmãos. Nada neles. Por que você é capaz de amar pecadores? Você é um pecador, por que você é capaz de amar outros pecadores? Não é porque você é bonzinho. É porque você foi objeto do amor. Mas mais do que isso, Jesus quer dizer uma coisa para eles, e isso serve para nós também. Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Eu escolhi vocês para que vocês deem frutos. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é que Ele garante que nós vamos frutificar, se nós estivermos nele. Você vai frutificar. E um aspecto dessa frutificação é amar uns aos outros. Você viverá em uma esfera de amor mútuo. Viverá. E é por isso que o verso 17 reitera a ordem de amar uns aos outros. E esses versos todos, de 9 a 17, começam e terminam com o amor. O amor do Pai por Jesus, o amor de Jesus por eles, o amor deles por Jesus e o amor deles entre eles mesmos. É isso que o texto diz. Eles estão sendo inseridos em uma esfera de amor fraternal, irmãos.
E aqueles que estão em Cristo vivem verdadeiramente em amor. Eles vivem nessa esfera de fraternidade. A comunhão cristã não é mera realidade social, mas é um vínculo espiritual. Só há uma videira verdadeira, irmãos, só há uma. Por isso, se nós estamos realmente ligados a ela, então nós somos objetos do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós amamos o Deus triuno e amamos uns aos outros. Essa tríade de ser amado por Deus, amar a Deus e amar uns aos outros, essa tríade reflete o amor trinitário, reflete o amor da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, não tem como você dizer, eu até amo Jesus, mas meus irmãos, é difícil. Você entende que o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: se você me ama, de verdade, você está em mim. E se você está em mim, de verdade, você ama todos aqueles que eu amei. Eu sei que é difícil amar algumas pessoas, irmãos. Mas amor não é aquele sentimento de prazer. Você não vai ter prazer igual em todo mundo. Até mesmo na família. Você tem casos de famílias em que os irmãos são eles discutem, eles brigam, eles não... O que está errado, sem dúvida. Mas a hora que precisa, está lá. Na família da fé, a gente não tem que ficar brigando, né? A briga tem que ser disciplinada. Mas sabe de uma coisa? Você não vai ter afinidade com todo mundo. Mas pela fé em Cristo, você está unido até aquela pessoa que você não tem tanta afinidade. Então, se ela precisar, você vai se doar a ela. Não é um amor emotivo, irmãos. Não é o amor do bem bom, da festinha. Não quer dizer que se você for amado, você sempre vai estar na casa da pessoa. Ou que você não é amado porque a pessoa nunca convidou você para ir na casa dela. Não, não é isso. É muito além dessa esfera de trocas sociais. O Evangelho é supracultural. Ele usa a cultura quando ela não é antagônica à verdade. Mas ele está além da cultura, irmãos. Ele está além da cultura. Por isso, amar uns aos outros é uma esfera em que a verdadeira igreja é colocada porque está unida ao Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós vivemos em uma era confusa, irmãos, que nós somos pressionados por um individualismo, por uma vida reclusa. Mas o próprio Jesus que nos escolheu não vai deixar você ficar na sua reclusão. Não vai. Nem mesmo quando os apóstolos eram presos, eles ficavam sozinhos. Ele não vai deixar. A não ser que você não esteja ligado à videira. A não ser que você não participe em verdade da vida de Cristo. Em Cristo, irmãos, nós somos envolvidos em uma esfera de fraternidade, amizade, amor mútuo, que imita o amor doador do Pai e do Filho. E, preciso lembrá-los novamente, o texto não está dizendo que vocês devem fazer isso. Ele está dizendo que vocês vão fazer isso, se estiverem em Jesus Cristo. Só não viverá nesta realidade, aqueles que realmente não têm a verdadeira vida em Cristo. Mas se você está em Cristo, então é certo que você será conduzido a essas três graças do Senhor: santidade, fecundidade e fraternidade. Você é disciplinado e treinado para ser mais santo e trazer glória a Deus. Você produz frutos de arrependimento, cresce na fé, no amor e no serviço. E além disso, você recebe o amor dos irmãos e os ama também. Se você não recebe o amor e não ama, esse não é um problema das pessoas. Porque se você está em Cristo, você ama e é amado. Eu falei no começo sobre a Ellie da Era do Gelo. A mamute que pensava que era um gambá. E mais tarde a Ellie descobre que realmente era um mamute. Mas João 15, irmãos, nos leva ao caminho inverso. Alguns cristãos precisam descobrir que são gambás. Alguns cristãos precisam descobrir que não são cristãos. E por quê? Para eles irem embora da igreja? Não, meu irmão. Se você é um gambá que está aqui, eu não estou mandando você embora. Eu estou apenas dizendo para você, arrependa-se, creia,
porque ainda dá tempo de você se tornar um ramo. Que Deus nos ajude. Oremos. Ó Senhor, nós recebemos tantas graças da Tua parte. Concede que o nosso coração caído e embrutecido não nos prive de usufruir dessas coisas. Por isso, Senhor, que o Senhor nos pode e santifique-nos. Rogamos, ó Senhor, que os nossos frutos glorifiquem o Teu nome e sejam coerentes. Que essa comunidade, Senhor, seja uma comunidade frutífera, fecunda, para a glória do Teu nome. Concede a nós os recursos, Senhor, porque o Senhor prometeu que tudo quanto pedirmos, o Senhor fará. Rogamos que assim o Senhor faça, ó Deus. Concede os recursos para que essa seja uma igreja saudável, forte, ame uns aos outros e seja luz nessa cidade, ó Deus. Concede que essa igreja viva a fraternidade real, não apenas social. Que o Teu nome seja aqui exaltado. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.